Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 18. Você pode abrir aí a sua Bíblia, você que está reunido com a sua família, as famílias da nossa amada Igreja Presbiteriana do Pirangi estão reunidas. Então, por favor, não deixe de abrir a sua Bíblia, de conferir conosco, de estar lendo conosco a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Esse é o texto da palavra do Senhor. Pela manhã, nós já estivemos meditando na primeira parte desse texto, a partir daquele momento que Salomão ele está recebendo de Deus a resposta para a sua oração. E nós demos como título para essas duas reflexões a oração do povo de Deus. Então, eu gostaria que você pudesse estar orando comigo neste momento e que o Senhor possa nos abrir a porta à palavra e que o Senhor possa nos ajudar na continuação da meditação desse texto. Oremos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Muito obrigado pelos louvores que aqui foram entoados. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de reflexão, de meditação na tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos encha, nos dê discernimento, nos ajude, nos oriente a nós estarmos alcançando os corações com a tua palavra. Que eu seja fiel, não só na leitura, mas na interpretação e na aplicação da mesma, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. A oração do povo de Deus. Esse texto, conforme eu iniciei dizendo hoje pela manhã, é um texto que tem se tornado um texto clássico das reflexões, das ministrações, das pregações dos pastores nos dias que nós estamos vivendo. Esse texto, ele fala muito ao nosso coração, porque ele está chamando a nossa atenção para esse tema de suma importância, esse tema que é urgente, que é oportuno, que é atual, que é relevante para a nossa vida, que é o tema da oração, a oração do povo de Deus. E eu chamava a atenção na primeira parte para o fato de que a oração aqui de Salomão, naquele contexto de consagração do templo, de inauguração do templo, essa oração, ela tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, ela é uma oração que é feita de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. A oração do povo de Deus, ela tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus.
Quando nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus, quando nós estamos projetando de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus, o texto deixa muito claro que nós vamos prosperar naquilo que nós estamos realizando. Foi o que aconteceu com Salomão, e o texto diz muito bem aqui para cada um de nós. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Por que Salomão conseguiu prosperamente efetuar as suas obras? Porque ele estava orando de acordo com a vontade de Deus e estava projetando para a glória de Deus. Pastor, onde é que o senhor vê isso? O texto diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Salomão orou, Salomão buscou a Deus, Salomão esteve na presença de Deus e, buscando a Deus, na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, projetando algo que era para a glória de Deus, ele prosperamente efetuou. Então eu chamava a atenção para esse fato de que nós devemos planejar, projetar, nós devemos dirigir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Também nós devemos orar. E quando nós oramos, nós cremos que Deus responde a nossa oração, porque Deus ouve a oração do seu povo. O Senhor disse que ouviu a oração de Salomão. Apesar dele, apesar dos seus deméritos, Salomão era homem como eu e você, era pecador como nós, e Deus estava ouvindo a sua oração, porque era uma oração de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. E não só Deus ouve a oração do seu povo, mas Deus responde ao seu povo. Deus se manifesta ao seu povo. Diz o texto que de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração e eu vou atender você, eu escolhi este lugar para sacrifício. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nunca esqueça, a oração do povo de Deus não é vã, não é em vão. A oração do povo de Deus, quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, ela tem a manifestação de Deus. Deus se manifesta, Deus se revela, Deus responde, Deus atende, porque é para a sua glória, é de acordo com a sua vontade. Eu colocava que a oração não muda a Deus, a oração muda a nós. A oração faz com que nós venhamos entrar, fazer parte, nos dá esse privilégio de fazermos parte do projeto de Deus, da bênção de Deus na nossa vida. E agora, nessa segunda parte, eu gostaria de chamar a sua atenção para o restante do texto, que talvez seja a parte mais conhecida deste capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, que tem coisas especiais para nós sobre a oração do povo de Deus, principalmente a oração do povo de Deus em tempos de calamidades, em tempos difíceis, em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo. Olha como é que diz o texto, versículo 13, palavra do Senhor, e vamos lendo e vamos pedindo ao Senhor que aplique essa palavra mediante o seu Espírito Santo em nossos corações. Olha como é que diz o texto: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste atenção no que está sendo dito aqui. Salomão havia construído aquele mega templo, Salomão havia projetado aquele edifício que seria usado para a glória de Deus,
para a adoração do Senhor. Ele ora ao Senhor, consagra aquele empreendimento ao Senhor. O Senhor lhe aparece, o Senhor diz que ouviu a sua oração, o Senhor diz que está respondendo a sua oração, mas, além disso, o Senhor diz para ele algo extremamente solene que deve nos chamar a atenção. Ele diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Preste atenção nisso aqui, querido, porque isso aqui é extremamente importante. Nada pega Deus de surpresa. Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E o que esse texto está dizendo para nós é que há momentos na vida, principalmente do povo de Deus, em que Deus, como Rei, como soberano, como Senhor, como Criador absoluto, Deus cerra os céus. Deus faz com que nós enfrentemos lutas, provações e dificuldades. Por quê? Porque a criação, ela não existe à parte de Deus. Preste atenção nisso aqui, e eu sei que esse tema é muito solene, eu sei que esse tema é um tema difícil, mas eu não posso deixar de abordar esse tema aqui. Pandemias, epidemias, não interessa o caos que possa estar diante de nós, não pega Deus de surpresa, mas pelo contrário, faz parte e está dentro dos decretos eternos de Deus. Olha como é que diz o texto, para você não julgar as minhas palavras. O texto é muito claro quando ele está dizendo aqui para nós o seguinte: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Numa sociedade agrícola, numa sociedade pastoril, numa sociedade que dependia da chuva, dependia da terra, dependia das plantações, Deus está dizendo que, mesmo que ele viesse, cerrasse os céus e enviasse até peste sobre o povo, e ele enviasse gafanhotos para destruir as plantações. Então, o que esse texto está mostrando para nós? Que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada pega Deus de surpresa. Aqui há uma discussão teológica, e eu não vou entrar nessa discussão teológica, porque o objetivo aqui não é esse. Entre a vontade soberana e a vontade permissiva, eu vou deixar essa discussão aqui para os teólogos. Mas o que o texto está dizendo, independente se é a vontade perfeita, soberana, ou se é a vontade permissiva de Deus, o que o texto está dizendo é que Deus não foi pego de surpresa com pestes, com calamidades, com gafanhotos destruindo plantações, com falta de chuva. Deus não é pego de surpresa, porque Ele, sim, como soberano, está por trás de tudo isso. Por que eu estou colocando isso? Porque para muita gente, para muitos irmãos, para muitas pessoas, esse episódio que nós estamos vivendo, um episódio nefasto, terrível, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos vivendo um tempo de colapso na saúde pública do mundo. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, de um vírus que está assolando as nações, destruindo vidas, ceifando vidas. E a grande pergunta que surge numa hora como essa é: e Deus? Onde Deus está? Será que esse vírus, será que essa circunstância pegou Deus de surpresa? Será que Deus está à parte disso? Será que Deus não tem poder sobre isso? Será que Deus não pode intervir nessa situação? Onde Deus está?
Onde é que Deus está em um mundo com coronavírus? Não tenha dúvida que Deus está no mesmo lugar de onde Ele criou os céus e a terra. Deus está no mesmo lugar de onde Ele viu o seu Filho ser morto, ser crucificado, ser humilhado por mim e por você. Deus está no mesmo lugar de onde Ele governa e dirige todas as coisas, como Rei supremo e absoluto sobre todas as coisas. Nada neste imenso universo foge ao controle, à soberania de Deus, ou à vontade de Deus. Essa vontade que manifesta-se em decretos eternos. Agora, trazendo isso para nós, que Deus é soberano, que Deus é supremo e absoluto sobre tudo e sobre todos, que Deus está no controle dessa pandemia, Deus tem o controle, na hora que Ele quiser, Ele dá cabo dela. Então, pensando nisso, raciocinando de acordo com a soberania absoluta de Deus, a pergunta é, então, pastor, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Se eu sei que Deus é soberano, se eu sei que Deus é absoluto, o que eu devo fazer? Olha o que o texto diz, porque o texto diz algo extremamente importante para nós. O texto diz assim, olha como é que o texto diz, versículo 13 ainda. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, pestes, pandemias, epidemias, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste atenção nisso aqui, querido. Por que Deus, muitas vezes, permite ou manda, de acordo com a sua visão teológica, por que Deus permite ou manda ou decreta situações adversas como essa que nós estamos enfrentando? Por quê? Para quê? Qual é o propósito? O que está por trás? Sabe o que está por trás? É que o seu povo o busque, que o seu povo ore. Ele diz, mesmo que eu faça tudo isso, mesmo que aconteça essa situação adversa, mesmo que essa calamidade venha sobre vocês e sobre a terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se a igreja do Senhor, se o povo do Senhor, se o povo que se chama pelo nome do Senhor, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo que tem comunhão com Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus, a solução começa pelo povo de Deus, pela igreja de Deus. Por isso que o tema da nossa reflexão é a oração do povo de Deus. Diante do caos, diante da calamidade, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, a solução vem a partir do povo de Deus se voltando para Ele. Guarde isso no seu coração, querido. Pastor, o senhor está negando a vacina? O senhor está negando os tratamentos? O senhor está negando os hospitais? Quer dizer que se o senhor adoecer, o senhor não vai para o hospital? Não é isso que eu estou dizendo, por favor, não deturpe aqui a reflexão. O que eu estou dizendo é que a solução vem quando o povo de Deus começar a se voltar para o Senhor de verdade e clamar a Ele por um milagre, por uma intervenção, por um tempo de cura, de restauração na nossa nação, no mundo, quando o povo de Deus se voltar para Ele. Aí Ele vai abençoar os cientistas para produzirem vacinas, Ele vai abençoar médicos, Ele vai abençoar seja quem for, para que essa situação seja revertida e nós tenhamos um tempo de restauração e de paz.
O ponto que eu estou levantando aqui, meus irmãos, é que em tempos de calamidade, em tempos difíceis como nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis da história da humanidade. Mais difíceis da história da humanidade. Esse ano eu já fiz, do ano passado para cá, eu já fiz mais velório do que em todo o tempo do meu ministério. Hoje mesmo, já fiz um velório hoje. Agora à tarde. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo difícil. Mas o que eu estou colocando aqui é que em tempos como o que nós estamos vivendo, a solução começa quando o povo que se chama pelo nome do Senhor, quando o povo de Deus, quando a igreja de Deus reconhece o caos, reconhece a situação que nós estamos enfrentando e se volta para Deus. Se volta para o Senhor, não para os homens, não para as instituições, mas se volta para o Senhor, se quebranta diante do Senhor. E olha o que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Preste atenção nisso aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Em tempos de calamidades, é tempo de nós nos quebrantarmos diante de Deus, nos humilharmos, orarmos, se converter dos nossos maus caminhos, nos arrependermos dos nossos pecados, mudarmos de vida. Meus irmãos, tem pessoas que nem diante do que nós estamos vivendo, nem diante da morte, nem diante deste cenário sombrio que nós estamos enfrentando, se quebranta. Busca ter uma vida mais piedosa. Deus está permitindo esse caos na nossa vida para que a gente se quebrante, para que a gente se humilhe, para que a gente se converta, para que a gente se volte para Ele, para que a gente ore mais. E infelizmente tem pessoas que se chamam pelo nome do Senhor, que se diz crente, se diz povo de Deus, igreja de Deus, que nem nestas horas cai a ficha, nem nestas horas cai a sua consciência de que precisa ter uma vida mais piedosa, uma vida de oração mais profícua, se humilhar mais, se quebrantar mais, descer do pedestal, buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, viver uma vida na presença do Senhor. Será que não caiu a ficha ainda para você? De que o dinheiro que você tem, a casa que você mora, os recursos que você tem, até mesmo o plano de saúde, por melhor que ele seja, não está dando resultado? Será que não caiu a ficha ainda? Será que não caiu a ficha que o que está acontecendo no nosso país é algo que deve nos fazer dobrar os joelhos e chorar, chorar, chorar e clamar pela misericórdia de Deus? Agora não adianta a gente orar, meu irmão, se a gente continua vivendo no pecado, se a gente continua vivendo uma vida soberba, altiva, se a gente não se humilha, se a gente não se converte, não se arrepende, não se quebranta. São quase 300 mil mortes no nosso país. São 3 mil pessoas que estão perdendo a vida por dia. São hospitais lotados. Não existe mais leito de UTI, nem em hospital particular, nem para quem tem plano de saúde. Porque antes, se você tinha um plano de saúde, você tinha uma garantia de que você, no mínimo, teria um atendimento digno. Mas nem quem tem plano de saúde está podendo dizer que está confortável. Está morrendo rico, pobre, velho, jovem, criança, religioso, ateu, letrado, analfabeto. E nem diante de uma situação como essa, você vai se quebrantar? Você vai se humilhar? Será que não chegou a hora, não chegou o dia de você que se diz povo de Deus, igreja de Deus,
você que se diz crente, você que se diz convertido, você que se diz fazer parte desse povo da aliança, será que não chegou a hora de você se humilhar, de você orar, de você se converter dos seus maus caminhos, de você buscar de verdade ao Senhor, de você viver uma vida de oração realmente digna na presença de Deus? Essa é a hora, querido. Essa é a hora. Não tenha dúvida de que Deus está no controle, mas Deus ainda está permitindo esse caos no mundo para que o seu povo se quebrante, se volte para Ele, se humilhe, se converta, busque mais o Senhor, ore mais. Ore mais. Porque quando nós estamos de vento em popa, quando nós estamos com tudo caminhando, está tudo dando certo, dinheiro no banco, tudo na bênção, nós temos a tendência, meus irmãos, a natureza humana de esquecer de Deus. Eu e você, eu não estou falando de você não, estou falando de mim, Nós temos a tendência de quando tudo está legal na nossa vida, quando tudo está dando certo, tudo está mil maravilhas, você não ora mais como deveria orar, você não lê mais a palavra como deveria ler, você não vai mais à igreja como deveria ir, você não busca mais o Senhor como deveria buscar, você não desfruta mais da comunhão com seus irmãos como você deveria desfrutar, você começa a relaxar. E aí, Papai do céu cerra os céus, permite que gafanhotos, que pestes, calamidades, situações difíceis venham sobre nós, para que a gente se humilhe, se quebrante, se converta, busque mais o Senhor como povo do Senhor. Agora, deixa eu deixar aqui algo bem claro. O servo de Deus, a serva de Deus, nessa hora, cai a ficha, se quebranta, se humilha, busca viver uma vida mais santa. O réprobo, aquele que não é eleito, aquele que não é do Senhor, nestas horas, ele pode até no primeiro momento mostrar algum tipo de quebrantamento, mas depois ele se revolta e ele não quer mais saber. Ele não quer mais saber. Como pastor, eu acompanho isso quase todos os dias. Tem pessoas que quando está na prova, quando está na dificuldade, quando recebeu o diagnóstico, pastor, ore por mim, pastor, para que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que Deus salve, para que Deus sare, para que Deus intervenha. Pastor, vem aqui, vem orar, peça oração na igreja, faça isso, faça aquilo. Está com medo de morrer? Sabe da gravidade? E aí a igreja ora, o pastor ora, os irmãos, as irmãs, o ciclo de oração, a SAF, tudo pedindo oração, e a pessoa fica boa. Quando ela fica boa, o que acontece com ela? Ela se tornou mais crente? Ela lê mais a Bíblia? Ela vem mais à igreja? Não. Ela vai buscar mais dinheiro, ela vai viver a vida, ela vai comemorar, muitas vezes, no barzinho. Agora o crente, o servo de Deus, quando tudo está dando errado na vida dele, e ele se volta para Deus, ele se humilha, ele ora, ele se converte, ele se quebranta diante do Senhor, ele realmente começa a ter a sua vida mudada, transformada para a glória de Deus. Eu tenho acompanhado irmãos da nossa igreja, da igreja que Deus me deu a honra de ser pastor, irmãos que têm enfrentado lutas, provações, dificuldades, coisas terríveis na sua vida, mas que têm se mantido firme na oração, que têm buscado viver uma vida de santidade, que têm vindo para a casa do Senhor. Se o templo tivesse aberto hoje, essa pessoa estava aqui orando, essa pessoa estava aqui buscando a Deus com a gente, essa pessoa estava na presença de Deus, porque é povo de Deus, é igreja de Deus, e mesmo que os céus sejam cerrados, mesmo que os gafanhotos consumam a terra, mesmo que venham peste, fome, miséria, não interessa o que for, essa pessoa vai estar na presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Hoje à tarde, eu fui fazer o velório do filho da nossa querida irmã, a apresentação da nossa igreja.
Irmã Apresentação, uma irmã muito querida, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, está enfrentando uma luta, a maior dor que um pai, que uma mãe pode sentir, que é perder o seu filho. Foge à lógica da vida. A lógica da vida seria os filhos sepultarem os pais, e não os pais sepultarem os filhos. É uma dor terrível. E quando nós estávamos ali no cemitério, que o caixão chegou, a irmã Apresentação diante daquele caixão, chorando, com dor na sua alma. Ninguém está negando a dor, ninguém está negando o sofrimento, ninguém está negando a angústia. Não, as lágrimas, é tempo de chorar. Mas aquela irmã, com toda a dor, com toda a dificuldade, mesmo diante do caos, da morte, aquela irmã, ela ergueu a voz aos céus e ela disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a postura de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do povo de Deus. É na hora do caos, na hora da calamidade, na hora da pandemia, orar, falar com Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecer que não é nada e que Deus é tudo, orar, se converter dos seus maus caminhos. O texto continua dizendo para nós algo extremamente importante. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você já pensou que coisa preciosa? Porque Deus está dizendo que se o seu povo, diante do caos, da calamidade, se humilhar, orar, buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, então, preste atenção aqui, então, esse então aqui mostra que é consequência do que ele acabou de dizer. Então eu ouvirei dos céus. O Senhor vai ouvir a oração do seu povo. Meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, não é em vão que nós estamos fazendo aqui. Eu poderia ficar em casa, a nossa irmã Georgia poderia ficar em casa, Gisilene poderia ficar em casa, o nosso irmão Renato poderia ficar em casa, mas por que nós estamos aqui? Porque nós estamos aqui, é claro, correndo risco até, porque nós saímos das nossas casas para vir aqui e ao vivo, está fazendo esta live, está fazendo essa transmissão para orar com você, para levar a palavra de Deus para o seu coração. Sabe por quê? Porque nós cremos que não é em vão, porque Deus ouve. Então eu ouvirei dos céus. Deus ouve a oração do seu povo. Quando o povo de Deus se humilha, quando o povo de Deus se quebranta, quando o povo de Deus se converte, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus se une em oração, Deus ouve a oração do seu povo. Não é em vão. Não é em vão o trabalho que a nossa SAF está fazendo todos os dias, às 8 horas da noite. A SAF da nossa igreja, as santas mulheres de Deus da nossa igreja, estão reunidas em vários grupos no WhatsApp, ao vivo, vários grupos, orando, falando com Deus. Elas poderiam nesse horário estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão se unindo em oração. Minhas irmãs, saibam, não é em vão o que vocês estão fazendo, não é em vão o que a nossa mocidade está fazendo, em campanha de oração, orando, com relógio de oração, aos sábados se reunindo virtualmente em oração. Não é em vão o que a UPH da nossa igreja está fazendo. Essa semana teve reunião dos homens de oração, orando. Sabe por quê? Porque Deus ouve e Deus atende. Deus atendeu Salomão e ele está dizendo: Salomão, eu não atendo só você não. Porque a gente pode... ele atendeu Salomão porque era o filho de Davi, o homem segundo o seu coração. Ele atendeu Salomão porque Salomão era rico, porque Salomão era o rei, porque Salomão era isso, Salomão era aquilo. Nada disso. Deus está dizendo: Salomão, eu atendi você.
Mas eu quero dizer para você que eu não atendo só você, eu atendo também o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus. Deus está dizendo, eu estou ouvindo a oração de vocês. Não é em vão, meu irmão e minha irmã. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo as suas madrugadas insones. Deus está vendo o seu coração. Está vendo a sua dor. E Deus está ouvindo a sua oração e o seu clamor. Agora preste atenção no que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há muito pecado na nossa vida, meus irmãos, que precisa ser extirpado, perdoado, tirado de nós. Como eu disse, um dos pecados é o pecado da ingratidão. Porque tem pessoas, e eu sei o que eu estou dizendo, que até nesse contexto agora, pastor, ore por mim, se Deus me curar, se Deus me abençoar. Olha, eu tenho certeza, pastor, que isso vê na minha vida como uma aprovação, para que eu melhore. Eu sei disso, eu conheço isso. Olha, mas se Deus me abençoar, eu não vou perder um culto, eu não vou perder uma reunião, eu não vou perder nada, pastor. Eu quero viver uma vida melhor. Aí Deus abençoa. Aí chegou o culto da igreja. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Ah, não pode vir não. Você esqueceu da promessa? Você esqueceu da aliança? Você esqueceu do compromisso que você fez com Deus? Você precisa de perdão para esse pecado da ingratidão, da negligência, da apatia espiritual. Há muito pecado, meus irmãos, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, e que a gente precisa se converter, se arrepender. E Deus permite tempos de calamidade, Deus permite situações difíceis na nossa vida, para que a gente se volte mais para Ele, ore mais, se quebrante mais e viva uma vida mais devotada. Ele diz, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou intervir, eu vou abençoar vocês. Mas não só isso, o texto diz assim, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Salomão estava consagrando o templo ao Senhor, e o Senhor está dizendo, eu vou colocar os meus olhos aqui, os meus ouvidos aqui, eu vou estar atento a tudo que será realizado aqui, neste lugar, eu estarei ouvindo a oração de vocês. Hoje nós não precisamos de um templo para falar com Deus. Na época do Velho Testamento, o templo físico era o lugar da habitação de Deus. Hoje, apesar de termos o templo físico, não necessariamente nós precisamos do templo físico para falar com Deus. O templo físico aqui da Igreja Presbiteriana do Pirangi é importante? É, porque ele reúne, ele serve como lugar onde a Igreja de Deus se reúne, mas não significa dizer que Deus só vai nos ouvir se nós estivermos aqui no templo. O que esse texto está dizendo para nós é que quando o povo de Deus se volta para Ele, quando o povo de Deus ora, Deus vai ouvir o seu clamor, Deus está atento, os ouvidos do Senhor estão atentos, os olhos do Senhor estão voltados para cada um de nós. E ele diz ainda para Salomão, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Eu quero terminar chamando a sua atenção para isso. Tempos difíceis, tempos de calamidade, tempo de pandemia, tempo de morte, sim, não negamos isso. E nesta hora, é hora de nós nos voltarmos para Deus,
como povo de Deus, de nós pedirmos perdão dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos de verdade diante do Senhor, orarmos de verdade, não é aquela oração religiosa, não é simplesmente aquela oração enfeitada, com as palavras rebuscadas, não, é orar, é falar com Deus, é buscar a Deus, é derramar a nossa alma diante de Deus, mas acima de tudo, nós vivemos uma vida de santidade diante do Senhor. Esse texto mostra para nós, meus irmãos, que nós devemos andar de acordo com os estatutos, com as leis, com os preceitos, com os princípios do reino de Deus, para que Deus nos abençoe. Então eu termino dizendo para você o seguinte: você está na prova, você está na dificuldade, todos nós estamos. O que nós devemos fazer como povo de Deus? Se humilhar, orar, se converter dos nossos maus caminhos, nos voltarmos para o Senhor, então o Senhor vai ouvir o nosso clamor e o Senhor vai abençoar o nosso país, o mundo, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Mas com isso, meus irmãos, nós devemos dizer o seguinte: eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso de uma vida mais piedosa. Eu preciso de uma vida mais consagrada. Eu preciso de uma vida voltada para o Senhor. Eu preciso ler mais a Bíblia, orar mais, me santificar mais, buscar mais a Deus. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Nós não sabemos. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, se é daqui a 30 ou 50 anos. Então, santifique-se hoje. Busque a Deus hoje, firme compromisso com Deus hoje, viva como povo de Deus hoje. Eu espero que essa palavra encontre guarida no seu coração. Eu espero que você, meu irmão e minha irmã, se você ainda vive um cristianismo meia boca, desculpa, mas se você ainda vive uma vida cristã furreca, uma vida cristã desleixada, de qualquer jeito, se você não é um crente de fato, de oração, um crente que tem a vida transformada, um crente que vive de acordo com a palavra de Deus, eu espero que pelo menos as provas e as dificuldades que Deus está permitindo vir sobre a minha e a sua vida, nos faça cada dia mais nos voltarmos para Ele e sermos melhores pais, melhores cristãos, melhores pastores, melhores crentes, melhores homens, melhores mulheres, melhores filhos, melhores servos e servas de Deus, melhor povo de Deus, para a glória de Deus. Só assim o Senhor vai se voltar para nós, porque nós nos voltamos para Ele, nos quebrantamos, nos humilhamos, nos convertemos e nos quebrantamos diante da sua majestade. Ele é soberano, nós não. Ele é infinito, nós somos finitos. Ele é rei, nós somos servos. Ele é o Todo-Poderoso e nós somos aqueles que dependemos dele para tudo. Sem ele, nada podemos fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Será que não está na hora de nós nos humilharmos? Será que não está na hora de nós nos convertermos? Será que não está na hora de orarmos mais? De lermos mais a Bíblia? De buscarmos mais ao Senhor? De vivermos uma vida mais consagrada a Deus? Será que não está na hora de deixarmos de brincar de ser crente? De brincar de vida cristã? Pense nisso. Reflita sobre isso. E eu termino com uma frase que eu li há muitos anos atrás, que marcou muito a minha vida e o meu coração. Lembre-se, na hora da tempestade, do que Deus lhe disse na bonança. Lembre-se, na hora da tempestade, do que Deus lhe disse no tempo da bonança. Não espere, meu irmão, em nome de Jesus, você ficar no leito da dor, para você olhar para cima. Porque tem pessoas que só olham para cima, só olham para Deus, quando está estirado em cima de uma cama, no leito da dor. Olhe hoje, se volte para Deus hoje, se quebrante hoje, dobre os seus joelhos diante do Senhor hoje, em nome de Jesus. Que seja assim, para a glória de Deus Pai, hoje e sempre. Amém.